E a Polícia Civil divulgou que inicialmente não encontrou sinais de que o menino, morto após extrair um dente, tinha hemofilia, que é uma doença que dificulta a coagulação do sangue. Essa era uma das causas apontadas para a hemorragia do garoto, mas a investigação já foi definida pelo delegado. Durante a coletiva, o delegado responsável pelo caso informou que inicialmente não encontrou sinais de que o menino tinha hemofilia, doença que dificulta a coagulação do sangue. Esta era uma das causas apontadas para a hemorragia que Anthony teve. Até que a criança tivesse uma condição pré-existente de um distúrbio de coagulação, alguma coisa que fosse pré-existente e que contribuísse para esse evento final, nós temos que entender as demais circunstâncias para evidenciar se houve algum tipo de falha, algum tipo de negligência, algum tipo de desrespeito às normas técnicas, às normas que são obrigatórias. Os investigadores trabalham para identificar quanto tempo se passou entre o início da hemorragia e o socorro médico. O corpo do menino chegou ao Instituto Médico Legal sem sangue. E por isso os peritos vão acionar a UPA em que ele foi atendido para saber se foi coletada alguma amostra no local que possa ser usada em outras análises. A partir do que nos trouxe as primeiras informações do exame de necrópsia, ela é de evidenciar todas as circunstâncias envolvendo o fato que ocorreu com a criança. Desde antes, a pré-existência ou não de alguma coisa que pudesse acarretar no que ocorreu, o evento morte da criança, e toda e qualquer negligência e omissão que possa ter ocorrido nesse processo. O delegado não confirmou se a ambulância que atendeu o Anthony estava de fato sem oxigênio, conforme disse uma testemunha. A prefeitura nega a informação. A gente tem as primeiras informações que a avó estava presente e estamos evidenciando também o que pode ter antes do atendimento da criança, esse atendimento que acarretou no evento morte, quem poderia ter buscado esse atendimento da criança lá, porque existem algumas circunstâncias a serem evidenciadas nesse pré-atendimento da criança que ocasionou o evento morte. Anthony Bernardo, de 10 anos, morreu depois de extrair um dente em uma clínica odontológica em Igarapé, região metropolitana de BH. O corpo dele foi enterrado nesta terça-feira. O Conselho Regional de Odontologia vai investigar se houve irregularidades no atendimento à criança, que teve um sangramento muito intenso e não resistiu. Os profissionais que atuaram no procedimento serão ouvidos pelo Conselho. E quem já passou por situações semelhantes não se esquece dos momentos de angústia, mas também das lições aprendidas. É o caso da Jéssica, que em 2019 viu o filho, na época com 5 anos, ser internado depois de precisar tirar 3 dentes. Veja na reportagem da Priscila de Paula. Depois da história do menino Anthony Bernardo, que faleceu na segunda-feira após fazer uma extração de um dente e ter uma hemorragia, muitas pessoas que não têm acesso a tratamento odontológico preventivo se perguntam: será que é seguro levar os filhos para o dentista quando já há um problema? A gente veio aqui para Santa Luzia para conhecer uma história meio parecida. Vamos lá? A gente está entrando agora aqui na casa da Jéssica. Ela tem 2 filhos. O Pedro é o mais velho, ele tem 8 anos. E foi ele que passou o aperto por causa de 3 cáries no dente. Foi muito difícil? Foi bem complicado. A gente passou um aperto bem grande por causa disso. Faz pouco mais de 2 anos que o menino teve de extrair 3 dentes de leite. Arrancou todos de uma vez. Ele começou com uma dor bem forte. Isso na madrugada ele começou a reclamar de dor. E logo depois pela manhã já veio o inchaço no rosto. Então ele ficou com o rosto bastante inchado. E daí eu já levei ele na clínica do dentista para fazer a avaliação e o raio-x. Mas não foi de repente que as cáries apareceram, claro. Elas foram causadas por maus hábitos alimentares e de escovação. Ele comia, sim, muita bala, muito doce. E eu trabalhava, então não ficava muito tempo em casa. E o tempo que eu estava, a gente fazia a higienização bucal. Só que a avaliação diária
até mesmo foi um erro da falta minha de acompanhamento diariamente. O Tiago é cirurgião dentista e também já teve surpresas no consultório. Ele explica que não dá para fugir dos procedimentos e da extração quando há algum problema sério num dente. O profissional ele vai julgar nesse momento de anamnese, de avaliação, se aquele momento é o momento ideal para se fazer a cirurgia ou medicar o paciente. Mas nada garante que aqueles medicamentos vão fazer o efeito desejado em casa e acabar com a dor do paciente. Aí essa cirurgia ela entra como primeira necessidade, aliviando ali a dor do paciente e chegando ao fim, né, daquele tratamento e daquela, muitas vezes, angústia que o paciente está sentindo. Para ter mais segurança na hora de realizar qualquer procedimento nos dentes, principalmente de crianças, o Dr. Rodrigo destaca que os pais não devem esconder nenhum problema de saúde nos filhos durante a consulta. É fundamental para o profissional da área de saúde entender quais as situações, né, que um paciente pode apresentar, né, dentro de uma consulta, principalmente de emergências, né? Então, se a criança tem um problema de saúde, que no procedimento que a gente vai adotar poderia se tornar um risco, o pai ele tem que comunicar, porque obviamente ele não sabe que o problema de saúde poderia causar essa situação de emergência. Para evitar casos graves e garantir mais segurança, tanto para crianças quanto para dentistas, o melhor sempre é ficar atento à prevenção. Levar ao dentista de 6 em 6 meses, fazer as limpezas, notou alguma cárie, algum pontinho esbranquiçado ou escurecido nos dentes, procure tratar antes que isso gere um problema ainda maior. É o que a Jéssica passou a fazer depois que o filho Pedro ficou 5 dias internado. Hoje em dia também é menos açúcar, menos bala. Mais saudável? Mais saudável e escovação 3 vezes ao dia sempre. E daqui a pouco tem a live da Record TV Minas com o nosso colega Mauro Tramonte lá no YouTube. O Garcia Júnior é quem vai comandar o bate-papo sobre a trajetória de quase 14 anos do apresentador à frente do Balanço Geral Minas. A entrevista começa às 9h30 da manhã. O endereço do canal da Record TV Minas está aí na sua tela. E um rapaz foi esfaqueado até a morte em Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Um crime que deixou amigos e familiares